Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimorga, coordeno aqui o nosso grande programa. E hoje nós vamos conversar aqui sobre aqueles problemas visuais que muitos de nós temos ou teremos em algum momento. A miopia, o astigmatismo, a hipermetropia e todas essas doenças oculares, elas podem ser corrigidas com cirurgias refrativas. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse hoje Mandcast com o médico especialista André Raad Camargo. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor Marcelo, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Legal. A gente podia começar falando quais são os problemas oculares que as cirurgias refrativas podem corrigir. Muito bem. A cirurgia refrativa, então, é aquela cirurgia que foi desenvolvida para a gente tentar corrigir os principais defeitos da visão. Dentre eles, a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. Existem algumas cirurgias que podem corrigir também aquela questão da visão de perto, chamada presbiopia, que atinge as pessoas com mais de 40 e poucos anos. Mas essas são casos mais restritos, não são todos que podem ser operados. Tá. E quem pode fazer essa cirurgia? Qualquer uma dessas, miopia, astigmatismo? Existem alguns critérios, o principal deles é esperar a estabilização do grau, e isso ocorre a partir dos 21 anos. Tá. Então, a pessoa normalmente tem que ter mais do que essa idade. Além disso, a gente acaba estudando alguns tecidos do olho humano, como, por exemplo, a córnea, a retina, e esses são fatores fundamentais para a liberação ou não desse paciente para a cirurgia. Porque pode ter casos de que o paciente não pode fazer a cirurgia? Exato. A gente considera essa cirurgia, de certa forma, como uma cirurgia estética. Então, a gente quer correr o menos risco possível. Para isso, a gente tem que estudar se essa cirurgia não vai trazer nenhuma complicação a essa pessoa. Então, esses exames basicamente servem para a gente definir qual vai ser o prognóstico, qual é realmente o que a gente espera encontrar após a realização da cirurgia. Tá. Que tipo de problemas que um indivíduo pode ter e que contraindica ele fazer uma cirurgia refrativa? Aí a gente tem que fazer um estudo geral dessa pessoa. Então, seria a quantidade de grau que ela tem e a estrutura tecidual que ela permite, que ela tem, na verdade, que isso é uma coisa genética, porque a cirurgia refrativa em si, ela é feita com laser, e o laser vai consumir uma parte desse tecido. Normalmente, a cirurgia, a gente utiliza a córnea, que é a primeira porção do olho humano, e este laser vai consumir um pedaço da córnea, uma porção da córnea. E a gente tem que avaliar se aquilo que sobra é uma quantidade tecidual que não vai trazer nenhuma complicação a essa pessoa. Não é raro pessoas que operam sem ter essa liberação total desenvolverem outras doenças no pós-operatório. Que tipo de problemas podem ser acarretados se não for bem indicada essa cirurgia? Uma boa pergunta. Na verdade, assim, a estrutura tecidual permite com que essa córnea mantenha aquela característica normal e natural do olho humano. Se a gente acaba utilizando, além do que essa córnea permite que seja utilizado, esse tecido acaba desencadeando outros problemas. Dentre eles, por exemplo, o ceratocone. É uma doença no qual perde-se a estrutura da córnea e ela começa a se tornar irregular, com assimetrias, com distorções que acabam causando uma baixa acuidade visual na pessoa e acaba sendo uma patologia, até de certa forma, mais difícil de se tratar depois. Tá. E quem pode fazer essas cirurgias refrativas? Tanto pessoas que têm baixo grau como alto grau ou tem alguma... Sim. Na verdade, qualquer pessoa pode almejar essa cirurgia. Tá. Existem limites. A partir de 10, 12 graus, cada caso é estudado de maneira mais específica, mais profunda, porque, consequentemente, ela vai precisar de mais tecido de córnea para que o laser possa ter a sua função. Mas qualquer pessoa pode ter o desejo de corrigir a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia. E aí, individualmente, a gente faz essa análise através de exames complementares. Tá.
Acho que seria legal a gente contextualizar. A miopia é a pessoa que tem dificuldade de enxergar de perto? Bom, vamos contextualizar então essa questão. É muito comum a gente, quando vai explicar um pouquinho o que é miopia, o que é hipermetropia, a gente lembra da escola, né? Sim. Então, a miopia na escola a gente falava é a pessoa que enxerga mal de longe. De longe. A hipermetropia é aquela que enxerga mal de perto. Mas, na verdade, tanto o hipermétrope, que foi caracterizado como tendo uma visão baixa de perto, ele pode enxergar mal de longe também. O que é, na verdade, miopia? Miopia é quando o olho cresce além do que deveria crescer. Ele tem um tamanho... O olho inteiro? É, o olho inteiro. Então, o eixo dele antero-posterior é maior do que deveria ser. Então, é um olho grande. Tá. Por isso que a gente brinca que o que vai acontecer? Se eu diagnostico miopia numa criança, a tendência dessa miopia é crescer, porque ela vai crescer como um todo, né? Então, a miopia tende a crescer também. A hipermetropia é o contrário, é o olho pequeno. Então, é comum que toda criança nasça hipermétrope e com o crescimento corporal e ocular, ela vai atingir o tamanho normal. Então, a tendência dessa hipermetropia é, inclusive, reduzir ao longo do crescimento dela. E o astigmatismo, ele se dá especificamente no tecido corneano, que deixa de ser totalmente simétrico e ele tem algumas imperfeições, algumas irregularidades. Então, se a gente pegar ali o eixo horizontal, é diferente do eixo vertical. Tá. Então, existe essa assimetria da córnea. A tendência é não ter grandes mudanças ao longo da vida. Então, uma pessoa ela pode ser míope e hipermétrope, não. Mas Não. ela pode ser míope e astigmatismo ou hipermetropia e astigmatismo. Isso, perfeito. Ela pode ser míope e astigmata, não tem problema. Ela pode ser hipermétrope e astigmata. O que existe também são pessoas que são míopes de um olho e hipermétropes do outro. Olha só. É possível também. Tá. E quem tem a miopia com astigmatismo tem alguma indicação maior ou contraindicação maior para fazer uma cirurgia refrativa ou não? Não. Na verdade, então, cada caso é estudado individualmente. Eu falo que a miopia, até por volta de 10, 12 graus, é totalmente viável se planejar a cirurgia. A hipermetropia tem um limite em torno dos 6 graus. Tá. Mais do que isso, a gente costuma dizer que a cirurgia não acaba atingindo todo o objetivo, acaba não ficando tão perfeita. A qualidade da visão tende a não ser tão boa, então a gente tem uma tendência natural de contraindicar. Tá. Mas abaixo de 6 graus, 6 graus e meio, a gente consegue estar fazendo. Tá. E depois dessa cirurgia que você explicou que é feito a laser, o paciente ele relata dor, é desconfortável ou não? Existem várias técnicas. Então, como eu te falei, a gente acaba estudando a córnea, principalmente, que é o lugar onde o laser vai atuar. Pacientes que têm córneas muito finas, a gente acaba utilizando uma técnica cirúrgica para essa finalidade e o pós-operatório costuma ser um pouquinho mais chato, um pouquinho mais lento, pode-se ter dor. Eu brinco que dor é uma coisa que a gente até não tenta mais adivinhar quem vai ter ou não vai ter, é muita coisa muito pessoal. Sem dúvida. Mas eu tenho poucos pacientes que acabam relatando dor. A grande maioria não tem dor, mas tem um desconforto. Uma sensação de corpo estranho, uma sensação de areia, nos primeiros 2 dias. A outra técnica cirúrgica, chamada LASIK, que ela foi desenvolvida para pacientes que têm uma espessura corneana um pouquinho maior, que permite essa técnica. Então, essa já é totalmente assintomática, pós-operatório, costuma ser bem tranquilo, bem confortável. Eu costumo, inclusive, liberar o paciente para o retorno ao trabalho já no 3º ou 4º dia após a cirurgia. Tá. Então, depois disso, já está liberado. É comum, esse paciente, assim, 4 dias depois, ele vai precisar usar o óculos, não usa mais? Não, já no ato cirúrgico em si, a gente já elimina a necessidade do uso do óculos. Legal. Essa é a ideia. E essa cirurgia, ao longo do tempo, essa pessoa pode voltar a ter miopia ou hipermetropia ou não?
Poder pode, porque, na verdade, essa programação cirúrgica costuma ser muito longa, né? Então, a gente opera uma pessoa de 21, 22 anos e a gente imagina que ela vai ter aí mais 70 anos de vida. Então, ao longo da vida, outras situações podem acabar gerando um novo crescimento do grau, um retorno desse grau. Pode acontecer, não é comum. Eu mesmo sou operado de miopia há mais de 20 anos e eu não uso óculos desde então. Ah, que maravilha. Professor André, muito obrigado por toda a sua explicação aqui sobre as cirurgias refrativas para correção aí das doenças da miopia, astigmatismo ou a hipermetropia. Muito obrigado por toda a sua informação que você trouxe aqui nesse Mandicast. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Espero que você tenha gostado aí, tirado algumas dúvidas e até encorajado a fazer a cirurgia para aqueles que estão indicados, claro. Se você gostou do nosso Mandicast, deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic ou lá no Spotify. Um abraço!